Boa tarde. Aula hoje, aula 57 e 58, é sobre indução eletromagnética. Presta atenção. Quando fala indução eletromagnética, significa induzir o aparecimento de um campo magnético, tá? Se é para induzir um campo magnético, significa que como é que se diz? Quem produz o campo magnético induzido? Uma corrente elétrica induzida, certo? Então, presta atenção. Para a gente ter um campo magnético induzido, é preciso ter uma corrente elétrica induzida. O que quer dizer isso? Significa que eu vou ter elétrons em movimento, mas eu vou induzir os elétrons a se movimentarem em uma espira. Tá claro aqui? Nossa! Oi, Rebeca. Tudo bom, Rebeca? Faz tempo, hein, guria? Que deva a honra. Ficou com saudade de mim? Oh, eu tava com saudade de todo mundo. Ficou? Andou sumida, minha flor. Nossa! Como é que você tá indo nas provas? Tá indo bem? Tá indo bem nas provas, Rebeca? Bom, é o seguinte. Tu chegou na hora certa. Oh, meu Deus do céu. Bom, é que você não, o teu forte não é exatas, né? É que você não tem, você não ouviu as minhas dicas, tá? A minha dica para fazer uma prova de exatas significa assim: experimenta, ainda dá tempo, né? Porque acho que você vai fazer prova de recuperação, né? Você vai fazer o seguinte: vai pegar a apostila que vai cair, que é da matéria da prova, vai estudar as fórmulas, como usa as fórmulas, entender as letras das fórmulas. Então, você vai pegar uma folha de papel sulfite ou uma folha de papel ao maço, vai escrever todas as fórmulas que você usa naquela apostila. Aí tu vai fazer o seguinte, vai resolver os exercícios, tá certo? Aí tu vai ver que na hora de abrir a prova, se você fizer um tipo de cada exercício antes de abrir a prova, vai ficar mais fácil, porque daí você fala assim, é parecida com aquela que eu estudei. Tá entendendo, Rebeca? Tudo bem? Tudo bem ou não, Rebeca? Ok. Faz isso que ainda dá tempo, tá bom? Senão, ui, haja, né? Bom, é o seguinte. Hoje você chegou num momento, assim, muito importante, que eu tô começando, ou melhor, começando nada, eu tô terminando a apostila 8. Não sei se você tem assistido as aulas replay, né? Então, eu tô na apostila 8, tô nas duas últimas aulas, tá? Vamos prestar atenção. Se tiver dúvida, tu pergunta, tá bom, querida? Tá? Qualquer coisa, tu abre o microfone e fala, tá bom? Que eu não. Deixa eu ver o que eu fiz. Eu vou deixar para você abrir para perguntar. E se você não quiser perguntar pelo microfone, pelo áudio, você pode escrever no chat, tá bom? Então é o seguinte. A aula 57 e 58 é sobre indução eletromagnética. O que é indução eletromagnética? Significa induzir, aparecer um campo magnético. Ou seja, um fio que não tem magnetismo, você sabe o que é magnetismo, né? Quem produz magnetismo, por exemplo, é um ímã. O ímã, se você pegar dois ímãs de mesmo polo, você vai ter força de repulsão, você vai sentir elas se repelirem. E se for nomes diferentes, você vai sentir que elas vão se atrair, tá bom? Isso é o campo original.
Agora, o induzido significa o seguinte, é você induzir uma espira, no centro da espira, a produzir, ou melhor, vai aparecer, tá? O campo magnético. Mas para o campo magnético aparecer, precisa ter corrente elétrica induzida, ou seja, precisa ter corrente elétrica para poder ter o campo magnético. Por quê? Presta atenção. Faz de conta, hein? Eu sei que não é. Faz de conta que isso aqui é uma espira. Eu sei que é um durex, tá? Eu sei que é um durex, mas faz de conta que é uma espira metálica. Espira metálica significa um fio, tá? Então, uma espira em forma de redonda, tá certo? Ela não é ligada a nenhum gerador, tá? Gerador significa uma bateria que forneça corrente elétrica, tá bom? Como é que eu vou fazer os elétrons se movimentarem nessa espira? Primeiro, eu preciso de um ímã. Faz de conta que isso aqui é um ímã, tá? Eu sei que é meu controle remoto, mas faz de conta que é um ímã. Então, o ímã, ele vai produzir um fluxo magnético. Espera que eu vou deixar só eu aqui para ficar mais fácil, tá? Então, aqui, ó. Aqui. O ímã produz linhas de força magnética, o campo B, tá? Então, este ímã aqui é o polo norte, saem linhas de força magnética do polo norte indo para o polo sul, tá? Fluxo significa o seguinte, ó, tá vendo essa área aqui? Quanto maior a quantidade de linhas de força magnética que entram nessa espira aqui, maior não, você vai ter corrente elétrica em movimento induzido. Se tiver elétrons em movimento induzido, você tem o campo magnético induzido, tá? Então, aqui, ó, repara o seguinte, se eu fizer isso aqui, ó, tem que estar aproximando. Quando está muito longe, só tem essas três linhas magnéticas entrando na espira aqui. Quando eu faço isso aqui, repare o seguinte, o fluxo está aumentando. Quer dizer que todas essas linhas de força estão passando pela área de seção transversal. Isso aqui tem área, tá certo? Outra coisa que eu ia falar para você. Você se lembra da regra da mão direita número 1? Você lembra quando a gente estudou a regra da mão direita número 1 ano passado? Tu lembra? Ou não? A regra da mão direita, número 1, significa o seguinte, faz de conta que isso aqui é um fio, tá? Polegar é o sentido da corrente elétrica. Palma da mão aberta. Se você vê a palma da mão, significa que você está vendo uma bolinha. Significa que o B está saindo. Se você vê as costas da mão, você está vendo um X, que é a parte de trás da flecha. Então, está entrando dentro do plano. Tá certo? Tá? Então, vamos lá. Outra maneira de explicar isso aqui é eu pegar e fazer isso aqui, ó. Linhas de força magnética, tá? Expira, aproximando, ó. Aproximando, tá bom? Tá? Quando acontece isso, quando a espira está se aproximando do ímã, ou o ímã está se aproximando da espira, o número de linhas magnéticas que vão passar por esta área de seção transversal é muito grande, tá? Agora, presta atenção no seguinte. Quando o fluxo está aumentando, de acordo com a lei de Lenz, tá? O campo magnético induzido na espira tem sentido oposto ao do B, tá? Presta atenção. Este aqui significa setinha indo para lá. Quando está aproximando, o B induzido na espira tem o sentido oposto do B magnético original. Aqui, ó, oposto a esse, ó. Agora, quando está se afastando,
da espira, tá bom? Quando está se afastando da espira, o B induzido tem a mesma direção e sentido do B do ímã, tá? Ó, a setinha tem a mesma, tá certo? Tem a mesma direção e sentido. Então, o B induzido vai ter setinha para lá, que nem esse aqui. Outra coisa importante, quando isso aqui estiver parado aqui, significa que não tem variação de fluxo, significa que o fluxo é constante. Então, se isso aqui estiver parado aqui, não tem corrente elétrica em movimento. Se não tem corrente elétrica em movimento, não tem o campo magnético induzido, tá? Agora, se estiver em movimento assim, também não tem campo magnético induzido, tá? Agora, eu vou pegar outra coisa aqui, que é o seguinte. Você lembra o que é reta normal? Se não lembra o que é reta normal é uma linha perpendicular ao plano que que forma um ângulo de 90 graus com a superfície. Então, ó, tá aqui a minha reta normal. Ó, aqui, ó. Área de seção transversal. Ângulo de 90 graus, tá certo? Só que é o seguinte, ai, não consigo. Olha, eu queria ser um polvo nessa hora, porque tá faltando braço. Ó, quando faz isso aqui, a flechinha vermelha e amarela são paralelas. Então, quer dizer que formam 0 graus. Quando formam 0 graus, significa que tem fluxo magnético. Porque a fórmula do fluxo magnético é fluxo que é igual o valor do B vezes a área de seção transversal vezes o cosseno do ângulo formado entre a reta normal da face da área aqui, tá certo? Vezes o valor que é o ângulo formado entre o B e a reta normal da área aqui, tá certo? Tá? Outra coisa que eu ia falar para você. Presta atenção. Só existe fluxo magnético, tá certo? Quando a espira está se movimentando na direção do ímã, tá bom? Ou girando ao redor do coisa. Só que tem uma coisa, quando tiver assim, significa que a reta normal tá para cá, ó. A reta normal tá assim. Quando a reta normal tá assim, significa que forma um ângulo de 90 graus. E cosseno de 90 graus é 0. Então, não tem campo magnético induzido e nem corrente elétrica induzida. Tá certo aqui? Tá? Agora, se isso aqui tiver girando assim, ó, girando assim, quando tiver, assim, quando tiver girando assim, tem fluxo magnético, mas quando ela estiver nessa posição, não tem fluxo magnético. Outra coisa, se eu tenho a espira, aqui está a minha espira, ela não está ligada a nenhuma pilha, tá certo? Quando eu pego o ímã e aproximo da espira, tem corrente elétrica induzida. E o campo induzido tem sentido oposto, ó. Tá para lá. Agora, se isso aqui fica parado na frente do ímã, não tem corrente elétrica, não tem fluxo induzido. Então, só vai ter fluxo induzido, ou só vai ter fluxo magnético e corrente induzida e campo magnético induzido em duas situações. Quais são? Quando a espira e o ímã estão se aproximando e quando estão se afastando. Tem que ter movimento, porque daí você indica que o fluxo está aumentando ou diminuindo. Agora, se o fluxo for assim, ó, se a espira passar, fica constante, não tem corrente elétrica. Se não tem corrente elétrica, não tem campo induzido. Entendeu, Rebeca? Nossa, garota. Shows de look, tá? Agora, presta atenção.
tem uma fórmula, deixa eu ver. Tá. Se tem corrente elétrica induzida aqui, tem força eletromotriz induzido. E a fórmula para calcular a força eletromotriz induzida, eu vou compartilhar a tela e já vou mostrar para você, tá? Você está com a tua apostila aí? Se tiver, até mais fácil. Bom, ó, aqui está mostrando o desenho, tá bom? Aqui é o seguinte, o ímã está se aproximando da... Isso aqui é um monte de espira. Isso aqui a gente chama de solenoide. Quando o ímã se aproxima do solenoide, repare aqui, ó. Isso aqui se desloca para o lado, quer dizer que tem corrente elétrica. Quando ela fica parada, tá vendo que ela fica aqui no zero? Significa que não tem corrente elétrica. Agora, quando está se afastando, tem corrente elétrica. Agora, vou fazer um desenho aqui. É o seguinte. Eu vou usar... Opa. Tá. Quando está se aproximando... Ó, aqui eu vou desenhar o B. Ai, não gostei. Vou desenhar de outra cor, tá? Deixa eu ver que cor que eu vou desenhar. Desenhar de verde, azul. Ó, aqui é o B do ímã. Quando o ímã está se aproximando da espira, aqui eu vou ter... Deixa eu fazer de outra cor. Laranja? Laranja. Vai ter um campo B induzido aqui, assim, ó, sentido oposto. Tá? Então, este aqui representa o B induzido. E este aqui é o B do ímã. Tem diferença, tá? E quando esse aqui está se aproximando, aqui tem corrente elétrica em movimento. Pela regra da mão direita número 1, você vai colocar a palma da mão aqui assim, né? Aqui na borda. E aqui a corrente se movimenta nessa posição aqui, ó. A corrente faz isso aqui. Eita, que não ficou bom. Deixa eu fazer assim. A corrente elétrica se movimenta nessa posição. Tá? Agora, se tiver parado, não tem corrente elétrica. Então, isso aqui não tem campo magnético induzido. Ok. Agora vamos para o outro aqui de baixo. Quando se afasta, tá? Vou desenhar de azul. Ó, o B do ímã tá aqui. O B tá para cá. Tá? Então, aqui eu vou ter o B induzido. E aqui eu vou ter o B do ímã, que é o B original. Tá claro aqui? Tá? E aqui, o sentido da corrente vai ser para cá. Ela se move no sentido contrário. Tá bom? Deu para entender aqui? Tá? Aí, outra coisa importante. Outra coisa importante. Esta fórmula aqui é para calcular o fluxo. Esta fórmula aqui é para calcular o fluxo. Só faltou escrever aqui, ó, vezes cosseno do ângulo formado entre, tá? Entre o B e o θ. Porque aqui ele está considerando só essa fórmula aqui, eles estão considerando
somente quando o ímã é perpendicular ao plano da espira. Mas aqui ele não está conseguindo. Espira não, aqui é um conjunto de espiras, que é um solenoide, tá? Agora, se for só uma espira, ela pode girar dentro desse campo magnético, tá bom? Tá bom? Outra coisa importante. Ah lá, quando for o ângulo de 180, o fluxo é negativo, porque cosseno de 180 é menos 1. Tá, ó, cosseno de 0 é 1, cosseno de 180 é menos 1. Por isso que ele só colocou o sinal, ele não pôs a fórmula. E outra coisa aqui, cosseno de 90 é 0, não tem fluxo, tá joia? Outra coisa importante, a unidade do fluxo, que é chamado de φ na letra grega, é medida em Weber. E o campo B é medido em Tesla. A área, metro quadrado. Então, Tesla vezes metro quadrado é igual a Weber. Tá joia? Tá? Agora, a segunda, ó. Essa aqui você pode verificar que é muito importante. Quando o fluxo magnético aumenta, o fluxo tem o objetivo de compensar como é que se diz? O campo B, quando aproxima, aumenta, quando afasta, diminui. Aí o B também, no sentido oposto, tá bom? Agora, esta fórmula aqui é a fórmula de lei de Faraday e Newman, que é para calcular a força eletromotriz induzida. Então, essa letra E aqui significa a força eletromotriz induzida. Repetindo, essa letra E significa força eletromotriz induzida, que é a variação do fluxo dividido pelo tempo que ocorre isso, tá? De aproximação e de afastamento, tá bom, gente? Tá bom, Rebeca? Que mais? Só isso que eu tenho para falar para você, tá bom? Tá? Tudo bem? Deu para entender aqui, Rebeca? Então, vamos fazer exercício, tá, Rebeca? Vamos lá. Um campo magnético criado por um fio reto percorrido por uma corrente que ilustra a figura abaixo. Considerando que exista uma espira quadrada do mesmo plano no papel ao lado do fio, pede-se. Escreva o que ocorre com o módulo do campo elétrico, caso aumente a intensidade da corrente. Se aumenta a intensidade da corrente, aumenta o valor do B. Se aumenta o valor do B, tá certo? Tá? O que acontece com essa espira? Tá certo? O que você acha que vai acontecer? Vai ter elétrons em movimento. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou escrever aqui, tá? Então, aqui, ó, descreva o que ocorre com o módulo do campo magnético, caso se aumente a intensidade da corrente, justifique a sua resposta. Eu vou pôr aqui, tá? Então, aqui, ó, letra A. Deixa eu baixar aqui um pouquinho. Letra A. De acordo com a expressão do campo criado por um fio, ao se aumentar a intensidade da corrente, o campo magnético irá aumentar, certo? Irá aumentar.
seu módulo em todos os pontos ao redor do fio, tá? Vocês se lembram desta fórmula? Vou escrever aqui. B é igual B é igual μ0 vezes μ0 vezes I, certo? Dividido por cadê o π? Aqui. Nossa, que pi feio. Por 2π vezes o raio. O raio não, vezes a distância com que você calcula. Então, presta atenção. Isso aqui é π, tá, gente? Nossa, eu não gostei desse π, não. Eu vou escrever 2π vezes o raio. Raio não, distância, perdão. Esta fórmula aqui, tá? É o seguinte, tá vendo? Todos os B's desta primeira linha têm o mesmo valor. Os B's da segunda coluna também têm o mesmo valor. Primeira linha tem o mesmo valor, da segunda coluna tem o mesmo valor. Só que a primeira coluna tem um valor maior que o da segunda coluna. Tá dando para entender? Então, se essa espira estivesse movimentando para cá, significa que o fluxo magnético está aumentando. Se o fluxo magnético está aumentando, significa que o B induzido na espira está aumentando. Se o B induzido na espira está aumentando, o campo magnético induzido também está aumentando. Está dando para entender aqui? Rebeca, Lucas, vocês entenderam o que eu acabei de falar aqui? Lucas Miranda. Lucas Miranda. Eu não sei que horas que você entrou, mas tu compreendeu aqui? Ok. Nossa, o fio ficou separado ali, mas vocês já copiaram este item? Acaba de copiar, por favor. Tá? Esta fórmula a gente estudou no começo de campo magnético, tá bom? Quando a gente estava estudando a regra da mão direita número 1. Por isso que aqui, ó, você põe o polegar, aqui o polegar, e aqui você põe a tua mão, aqui você vê as costas da mão, por isso que você tem o X. Quando você vira a mão para o lado de cá, você vê a palma da mão, por isso que você tem uma bolinha. Tá dando para entender, gente? Então, de acordo com a regra da mão direita, número 1, quando a espira está dentro do campo magnético gerado por este fio, quando ele está quando está se aproximando ou nessa posição, tá certo? Tá? Significa que se a corrente aqui está aumentando, o B também está aumentando. E aí tem campo magnético induzido na espira. Tá joia? Se tem campo magnético induzido na espira, significa que tem corrente elétrica em movimento aqui. Tá joia? Tá? Foi aí, gente. Se foi, dá ok. Quem já terminou de copiar este, me avisa. Ok, posso ir para a letra B, então? Então, eu vou apagar isso aqui, eu vou para a letra B, tá? A letra B, eu vou colocar aqui a letra B. A letra B diz o seguinte: considerando-se o item anterior, descreva o comportamento do fluxo magnético e o sentido da corrente induzido na espira. Ok, eu vou escrever aqui depois. Se vocês não entenderem, eu explico de novo, tá? Então, B. Então, diz aqui o seguinte.
como o módulo do campo magnético irá aumentar, o mesmo ocorre com o fluxo magnético no interior da espira. De acordo com a lei de Lenz, um aumento de fluxo magnético deve ser compensado com uma diminuição para que isso ocorra, a corrente induzida deve gerar um campo magnético induzido, tá? Induzido. Com sentido oposto ao campo gerado pelo fio, tá? Eu vou continuar aqui, gerado pelo fio, que não coube tudo ali. Certo? Aqui é a continuação do B. Utilizando a regra da mão direita, número 1, a corrente na espira deverá possuir o sentido anti-horário. Para quem não entendeu, é o seguinte. Ó, aqui, presta atenção. Aqui eu vou colocar o B induzido. O B induzido, vou desenhar aqui com uma bolinha, tá? Ela vai ser... Como é que eu vou desenhar essa bolinha? Oh, gente do céu. Vai ser assim, tá? Então, isso aqui, este aqui é o B induzido, tá? O B induzido é isso aqui. Usando a regra da mão direita número 1, o sentido da corrente, eu vou fazer de azul. Ele vai fazer isso aqui, ó. Vai vir para cá, vai vir para cá, vai vir para cá
Ele vai fazer esse movimento aqui, que é o sentido anti-horário, usando a regra da mão direita número 1, tá? Depois que vocês acabarem de copiar, me avisa, tá bom? E faz esse desenho na letra B, tá? Porque eu vou fazer esse desenho depois para a letra C e para a letra D também, tá bom, gente? Tá? Tudo bem? Muito bom, Rebeca e Lucas. Depois que vocês terminarem de copiar a letra B, tenta fazer a letra C. Prontinho, galera? Foi aí, gente? Pode apagar tudo ou não? Fala, Rebeca. Rebeca, pode falar. Ou melhor, pode escrever. Desculpa. Mas se quiser abrir o microfone para falar, pode, tá? Você não entendeu, é isso? É isso mesmo, Rebeca. Menina, tu entendeu? Eba! É isso mesmo. Guria, tô orgulhosa de ti. A resposta é parecida com essa, só que é o contrário, tá? Deu para entender? É no sentido horário. Muito bem. Muito bem, garota. Vou apagar aqui. Então, vamos lá. Cadê a letra C? Vou deixar a C para sexta-feira. A C, a D e a E. É o seguinte, meus amores. Sexta-feira, às 13 horas. Ok? Para a gente continuar com a resolução do exercício. Rebeca, você acertou a C, viu? Só falta montar o textinho, tá? A mesma aquela história. Usando a regra da mão direita, número 1, o sentido do... Exatamente. O sentido do fluxo, quando você diminui o sentido da... Quando você diminui a corrente, o fluxo diminui. Se o fluxo diminui, o sentido do B induzido é o mesmo do B do fio. Aí, se é o mesmo, o sentido da corrente é o sentido horário. Joia! Muito bem. Amores, presta atenção. Sexta-feira, no nosso mesmo horário, tudo bem? 13 horas. Posso esperar? Posso contar com vocês dois na sexta-feira?
Sim? Ok. Beijo no coração de cada um de vocês, ó. Beijinho. Até sexta-feira, hein? Ok? Tchau.